Estamos aqui agora falando com o Ricardo Henriques, ele é economista, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Obrigado, Ricardo, pela presença. É um prazer estar contigo. Hoje o senhor está falando um pouquinho sobre educação, o motor da transformação do Brasil. Queria saber um pouquinho assim, sobre o tema, o que o senhor veio trazer aqui para os educadores e gestores que estão. Uma visão sobre o maior desafio hoje para o Brasil, poder estar como uma sociedade, uma economia adequada aos desafios do século, do ponto de vista econômico, social, político, institucional, é a gente acelerar transformações que estão associadas ao mundo da educação. Porque ela, de alguma forma, hoje, na sociedade do conhecimento, a educação organiza quais são os campos de possibilidade para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Nós temos melhorado ao longo do período recente, dos últimos 40 anos, pós-constituinte, mas numa velocidade muito baixa. Então a gente precisa fazer dois movimentos: saldar nossas dívidas históricas e, ao mesmo tempo, ir em direção à fronteira do conhecimento. O senhor também falou sobre desafios do mercado de trabalho. É um dos desafios a serem superados aí pela educação, assim? Sem dúvida. O mercado de trabalho tem sempre um dinamismo alto, mas nos últimos 25 anos, associado a um conjunto de mudanças, sobretudo tecnológicas e digitais, produz demandas muito distintas do que a gente teve hábito ao longo do último século. E tudo que eram elementos já definidos como relevantes para a formação dos indivíduos, agora tem proeminência gigantesca. Estou falando em pensamento crítico, capacidade de desenvolvimento de um raciocínio analítico forte, associado à capacidade de ser empático e, ao mesmo tempo, tomar decisões coletivas. Essas habilidades, associadas às habilidades tradicionais das disciplinas, são fundamentais para você poder ter uma inserção no mundo do trabalho digna e adequada aos desafios que estão colocados, tanto para o setor público como para o setor privado. As demandas hoje são muito mais intensas e profundas do que eram há um quarto de século atrás. O mundo do trabalho está solicitando muitas competências e habilidades que antes eram bem-vindas, mas hoje são incontornáveis. É isso que o senhor chamou ali de habilidades do século? Seriam essas? Habilidades do século. Tem tanto o campo cognitivo, como o campo socioemocional, como o campo criativo. No mundo hoje acelerado digital, eu vou ter que desenvolver desde a primeira infância e ao longo de toda a formação básica, e depois aqueles que seguirem estudando na universidade, por exemplo, a capacidade de ter fabulação, conseguir projetar visões do mundo que sejam desconcertantes, que dialoguem com a inteligência artificial generativa, por exemplo. E eu vou precisar também ter criatividade. Isso ao mesmo tempo que eu tenho pensamento analítico sólido, que eu tenho competências na área de ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas também sólidas, que são competências necessárias para aqueles que conseguem carreiras das engenharias, mas também para aqueles que conseguem carreiras, digamos, das áreas de linguagem, das áreas de letras. A barra demandada para o conhecimento subiu muito no último quarto de século. E a gente precisa garantir que essa barra mais alta seja disseminada para todos os estudantes. Os adultos agora, os jovens adultos e os adultos na meados desse século, 2050, vão ser muito mais exigidos do ponto de vista do conhecimento. E a gente precisa adequar as escolas a isso. E a gente, assim, fala muito dessas exigências modernas da área da tecnologia, que é uma parte boa que vai ser demandada, né? Sim. Mas o maior desafio estaria no socioemocional, no desenvolver pessoas e não a tecnologia, assim? Sem dúvida é no desenvolvimento de pessoas, mas numa visão que tem que superar essa ideia do antagonismo. Sim, ou uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Os processos estão cada vez mais imbricados e eu preciso ter competências tecnológicas, preciso ter competências analíticas, mas preciso ter competências relacionais, ter competências de relação empática com o outro, competências de comunicação, competências de trabalho em grupo. As ideias, por exemplo, de liderança se transformou de forma radical nesse período. A gente passou de um período que a liderança passava somente por uma relação vertical, de alguém que detinha alguma experiência, algum conhecimento e que produzia uma cadeia de comando e controle, para uma visão em que a liderança é aquela que tem maior capacidade de compartilhar processos de decisão,
que é capaz de trabalhar numa instituição qualquer, privada ou pública, entendendo que as competências individuais têm que estar acionadas de forma integrada e, portanto, compartilhar decisões, compartilhar poderes, compartilhar formas de agir é um atributo das boas lideranças. Isso só será possível se a gente superar essas antinomias, superar esses antagonismos e entender que as formações são agora cruzadas. Eu preciso desenvolvê-las em simultâneo. Até mesmo habilidades que o senhor citou ali, como, por exemplo, criatividade. Dá para desenvolver criatividade ou algo assim com a tecnologia, assim? Total. Total, né? A criatividade se desenvolve primeiro na prática. Isso não é uma literatura, tá certo? Você pratica a criatividade com características individuais. Cada um de nós vai usar o mundo criativo de uma forma pessoal. No entanto, eu preciso criar um ambiente na escola e um ambiente fora da escola, que a gente tem também o desafio de reskilling as pessoas, de aumentar a competência em serviço, que seja produtor de atos criativos. E quanto mais se dá, o curioso é que as experiências objetivas sobre isso é que individualmente cada um fica mais criativo e coletivamente eu produzo soluções mais criativas, que é o que é necessário, sobretudo se a gente vai querer lidar, por exemplo, com aceleração tecnológica e entender como lidar com máquinas inteligentes, digamos assim, né? A ideia de fazer as boas perguntas, de produzir uma reflexão crítica sobre as soluções apresentadas, por exemplo, por uma AI generativa. Dessas boas perguntas da reflexão crítica, criar caminhos que são inusitados, vão depender dessa minha capacidade de ser mais criativo, de ser mais analítico, de ser mais interrogador, e não simplesmente de alguém que supostamente acumulou conhecimento. O conhecimento está dado, as plataformas nos dão, a questão é como eu me relaciono com ele. O senhor falou também sobre letramento digital, né? Assim, qual é o desafio assim, do letramento? Assim, o que você vislumbra? Assim, é preciso realmente a gente ter um olhar voltado para isso? É absolutamente fundamental, para todos. Mas o letramento digital tem 3 pernas. Um componente dele é a ideia da educação midiática. A capacidade de identificar o teu ofício, né? Um fato de uma informação falsa, né? Fake ou news. O que é isso? O que é isso realmente? Então tem esse componente. O segundo é o componente informacional. Como é que eu lido com bases de dados, com informações em larga escala, como é que eu as processo e vários elementos disso. E o terceiro pilar é o pensamento computacional, que todos têm que desenvolver, não para virar programadores, tá certo? Mas para entender problemas complexos, decompor esses problemas complexos, entender relações de causalidade, relações de determinação entre esses componentes e produzir caminhos algorítmicos. Eu vou ter que ser capaz, pelo pensamento computacional, de lidar com volumes gigantescos de informação, com muita velocidade e propor uma solução algorítmica qualquer específica dentro desse meio de letramento digital. E todos têm que ser fluentes nisso. Aqueles que querem trabalhar na área de humanas, querem trabalhar na área de ciências, querem trabalhar na área de tecnologia, todos vão ter que ter fluência digital, tal qual é necessário hoje eu ter fluência na linguagem, ser fluente em português, esperado que seja fluente em outra língua estrangeira também. É uma linguagem necessária para o mundo contemporâneo. Assim, para a gente que, como o senhor falou, não nascemos com o celular na mão, né? Não nascemos nessa... Parece uma coisa bem difícil. É assim. muito desafiador. Mas para os meninos, assim, vai ficar cada vez mais fácil, assim? Sim, para os meninos são nascidos no mundo digital. Isso que a gente chama pensamento algoritmo será organizado desde a primeira infância. Eles vão estar desenvolvendo o seu cérebro, inclusive, né, do ponto de vista cognitivo, sabendo já como lidar com informações de volumes gigantescos. Eles vão conseguir organizar campos de um jeito que, para nós mais velhos, precisa uma disciplina de vou pensar sobre como fazer. Isso será totalmente rotinizado, cotidiano, na vida de uma criança. Obviamente a gente tem várias alegorias que descrevem isso, né? A facilidade com que crianças pequenas lidam com plataformas. Isso é um pouco uma alegoria, porque parece que a fronteira está ali. Não. A facilidade de lidar com plataformas é um passo só que sinaliza essa imersão cultural. Eles vão pensar de um jeito distinto do que aquele que eu fui formado quando era criança para pensar. Agora,
Isso se dará de uma forma meio natural. A questão é como é que eu vou desenvolver a competência dos professores, né, dos educadores, dos profissionais para trabalharem isso de forma rotineira. Isso é um baita desafio. A transição é o nosso maior desafio. Entendi. Esse é o papel desse tipo de formação para gestores, para escolas, para educadores, né? É o papel do momento. Como formá-los todos os já ativos educadores em profissionais que entendem o valor dessas transformações, se relacionam com elas e transformam isso em algo útil para crianças, adolescentes e jovens. Perfeito. Obrigada, tá? Pela presença aqui, Foi um prazer. Pela participação.